Oi! Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um livro que talvez esse vídeo seja um pouquinho polêmico, que é um novo livro lançamento de Jogos Vorazes. Ele se passa anos antes da trilogia principal. Lá fora ele é chamado de The Ballad of Songbirds and Snakes, e aqui no Brasil ele tá sendo traduzido pela Rocco, vai lançar dia 19 de junho, com o título Uma Cantiga de Pássaros e Serpentes, acredito que seja isso. Eu já li o livro em inglês mesmo, pra trazer essa opinião pra vocês. Na verdade, assim, eu nunca sou de ficar na porta das editoras esperando o livro sair pra ser o primeiro a ler e fazer aulas, resenhas. Eu não costumo correr com isso porque eu acho que não é prazeroso, você fica mais, surtando assim na pressão de ter que fazer um vídeo. Mas, como Jogos Vorazes já é uma série, uma trilogia que eu amo demais, eu amo os livros, eu amo os filmes, então eu queria muito, passar por toda essa experiência de começar a ler meia-noite e passar 2 dias direto lendo, terminar e falar sobre e tal. Foi isso que eu fiz. Eu acho que eu me arrependo um pouco da decisão, porque infelizmente esse livro não rolou, gente. É triste dizer, eu tava com muita expectativa de gostar, mas não rolou. E daí no vídeo de hoje, então, eu tô pegando minha colinha aqui, tá? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu achei, quais são as minhas opiniões aí, né? Eu escrevi bastante coisa, então se prepare para esse vídeo de 40 minutos. Como é um livro popular, né, eu já acho importante a gente começar esse vídeo dizendo que tudo que eu falar aqui é a minha opinião, tá? Eu, Vitor Geek Freak, esse canal que vos fala. Minha opinião, sou só eu, você pode muito bem ler esse livro, gostar, amar, 5 estrelas, favoritado, e tudo bem, sem hate, sem surto. Show? Antes desse vídeo começar avisando vocês que eu vou tentar ao máximo passar toda a minha opinião pra vocês sem spoiler. Talvez eu fale sobre um exemplo em específico, tá? Mas nada que eu falar aqui é um spoiler de grande peso ali na história. Fiquem tranquilos, se você não leu ainda, pode assistir esse vídeo que tá de boa. Bom, vamos começar então. A história desse livro, ela se passa 10 anos depois da Guerra dos Rebeldes contra a Capital, que foi a guerra que originou os Jogos Vorazes. Então nesse livro em particular, a gente já tá no 10º Jogos Vorazes, né? A gente vai acompanhar o Snow. Eu sei que essa foi, uma coisa muito impopular. As pessoas não curtiram muito a escolha de tanto livro pra fazer de Jogos Vorazes pra fazer justo sobre o Snow, né? Realmente foi uma escolha meio assim. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Enfim, a gente vai acompanhar o Snow, então ele tá mais jovem. Ele mora junto com a avó dele e junto com a Tigris, que é uma personagem que aparece nos livros e no filme. É uma personagem que ajuda o pessoal lá no final, né? No 3º livro. Ajuda eles na capital e tudo mais. É uma mulher que tem uma cara de tigresa. Aqui no livro não menciona nada isso, então eu acho que ela ainda não tinha passado por toda aquela transformação facial. E só pra dar um pequeno contexto pra vocês entenderem melhor a sinopse, durante essa guerra, a família do Snow, ela investiu todo o dinheiro que ela tinha no Distrito 13, que é o distrito que produzia munição e tal. E a gente já sabe o que aconteceu com esse Distrito 13, não é mesmo? Foi destruído o Distrito 13, sumiu completamente do mapa e, consequentemente, a família do Snow perdeu todo o dinheiro que eles investiram. Então, no começo desse livro aqui, a gente passa a ver que o Snow, ele tá numa situação meio precária. Ele só tem pra comer, sopa de repolho, e ele não tem dinheiro, e eles estão com medo de ser mandados embora do apartamento lá onde eles moram e tal. E o Snow, ele esconde isso, ele não quer que ninguém saiba, porque ele precisa manter, né, a honra da família dele, o status que ele tem ali, ninguém pode saber. Então, fora dali, ele age como se nada tivesse acontecendo. Ele frequenta uma academia, que é uma escola, assim, para os mais ricos e inteligentes e selecionados. Nessa academia não é uma escola comum, inclusive 24 alunos, os melhores alunos, foram selecionados para serem mentores nos Jogos Vorazes desse ano. Até então, os Jogos Vorazes, nesses 10 anos que tiveram até agora, foram bem amadores, assim, não tem nada a ver com os Jogos Vorazes que a gente conhece da trilogia principal. Então, basicamente, os tributos eram jogados no espaço e se matem, sabe? Não tinha toda essa coisa de entretenimento, enfim, todo aquele show, né, que é Jogos Vorazes. E daí as pessoas, elas não gostaram disso, elas não queriam assistir pessoas se matando. Então nesse ano que se passa a história do livro, a gente vai acompanhar pela primeira vez eles tentando inovar os Jogos Vorazes. Então uma das coisas que eles vão adicionar são os mentores. Cada aluno dessa academia vai ter um tributo para cuidar. Fora isso, outras coisas também vão surgindo durante a história, assim, vários elementos vão sendo adicionados que a gente já conhece lá da frente, mas aqui vai ser tudo novidade para eles. Então ter patrocinadores, então ter pessoas
pessoas que apostam nos Jogos Vorazes, pessoas que mandam comida pros tributos na arena e tudo mais. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu sei que é uma sinopse longa, gente, perdão, tá? Mas eu acho interessante pra vocês entenderem todo o contexto da história. O Snow, ele vê essa oportunidade de ser um mentor e o tributo dele ganhar os Jogos Vorazes, consequentemente ele também vai ser vitorioso. E o prêmio disso é uma vaga na universidade ali de Panem, que é o sonho dele, onde ele mais quer entrar, porque através dessa universidade ele vai conseguir resgatar o nome da família dele, ele vai conseguir ficar rico novamente e vai ascender na vida ali, enfim, né, atingir o céu. O céu é o limite. E daí o ponto central da história é que no meio de tudo isso ele acaba conhecendo o atributo dele, que é uma mocinha do Distrito 12, mais uma vez Distrito 12 aí, né? E ele começa a se afeiçoar por ela. E daí, enfim, eu não vou falar mais porque eu acho que eu já dei uma coisa bem que deu pra entender. Beleza? Mais do que isso eu já considero spoiler. Vamos começar com a menor parte, que são os elementos que eu gostei. Eu gostei muito de voltar pra esse universo, né? Principalmente a gente acompanhar isso de uma outra perspectiva, em outro período de tempo, onde tudo tá diferente. Ele mostra bastante pra gente os efeitos da guerra, né? Dessa guerra dos rebeldes contra a capital, que originou os Jogos Vorazes. E isso é muito interessante, porque 10 anos se passaram, mas as consequências ainda estão recentes. Então, eu gostei como o clima é meio bruto, meio grosseiro, assim, sabe? Os jogos ainda não viraram todo aquele glamour. Os tributos, eles não são vistos como celebridade. Na verdade, é totalmente o contrário. Eles são tratados que nem animais. Eles, tipo, esperam os Jogos Vorazes começar dentro de um zoológico, numa jaula, e eles ficam sem comer por dias. Então, é um negócio meio desumano, assim, mais desumano do que já é, sabe? E o legal de você comparar, né, de como era antes e como é hoje, é você também ver, que nem eu mencionei pra vocês na sinopse, como antes as pessoas cagavam um pouco, assim, pros Jogos Vorazes, elas não queriam ver essa brutalidade, e você saber que lá na frente todo mundo ama, todo mundo vê isso como o melhor reality show do mundo, e torce, tem toda aquela plateia batendo palmas, e daí você vai entender que, por mais distorcido que seja, o que fez isso funcionar foi justamente tratar os Jogos Vorazes e os tributos como uma coisa de luxo, né? Outro personagem proeminente que a gente tem aqui na história é o Sejanus. Ele é todo, tipo, militante, assim, contra os Jogos Vorazes. Ele fica falando, nossa, isso aqui é uma brutalidade, não sei o quê. Ele foi um dos meus personagens favoritos, um ícone injustiçado. E eu acho que foi a única coisa que eu me importei nesse livro. Aqui também, nesse período, o que eu gostei muito é que a gente vê como a vida da capital, pelo menos aqui, né, não é todo mundo no luxo. Então, meio que existe a periferia da capital. A utopia que a gente conhece, né, na trilogia principal, ela nem sempre foi assim. Tudo isso eu tô falando pra vocês pra exemplificar que é muito interessante você ver essa diferença do antes e o depois. Como as pessoas foram, sabe, alienadas ao longo dos anos. Como isso tornou a crueldade mundana e comum. É isso, assim, que eu achei de bom no livro. Minhas partes boas acabam aí. Agora vamos começar com o esculacho. O grande problema desse livro, gente, é que assim, ele é desnecessário. Ele não precisava existir. Ele não traz quase nada de relevante para a história que a gente já conhece. E daí você vê que o livro tem 600 páginas. São 600 páginas doloridas de ler. Que no final, pra ser sincero, só te dão frustração. Eu acho que se eu pudesse ter usado esse meu tempo fazendo outra coisa, lendo outro livro, eu acho que eu ia sair na vitória. Porque eu me arrependi de ler isso aqui. É uma coisa que eu raramente costumo falar. Eu conversei com as pessoas que estão lendo, tá? Porque, assim, quando eu vou ter uma opinião muito forte, contrária a alguma coisa, eu gosto de ver como as outras pessoas estão se sentindo. E o pessoal do grupinho do Catarse também, um monte de gente falando que não tá aguentando mais, que tava em 10% e o negócio não andava, levou 6 horas pra ler 10%. O pessoal no Twitter falando que também não viu o propósito na história e, nossa, tô na metade, não aguento mais. E foi esse sentimento, gente. Não foi uma leitura prazerosa, foi uma leitura que, sabe quando você tem aquela, você fecha o livro, mas você mal vê a hora de abrir aquele livro de novo e continuar naquela história? Então, aqui não tem isso. Não tem esse sentimento gostoso de estar lendo, tem um sentimento que você tá indo pro abate. O livro parece que ele fica o tempo todo procurando motivo pra existir. Muitos detalhes na trama são simplesmente estranhos, assim, sabe? Não são naturais, ou até alguns não fazem sentido. Beleza? Tem muita coisa nessa história que não faz sentido. Ele é dividido, acho que em 3 partes. A primeira parte você fica fascinado com essa Panem diferente do que você já conhece. A segunda parte você já começa a ver a forçação de barra. E na terceira parte a sua ladeira baixa. E eventualmente, gente, eu cansei de ficar lendo uma história forçada, sem propósito. A terceira parte em diante foi só aquele negócio da leitura dinâmica mesmo, que eu não aguentava mais. A grande maioria dos personagens eu não consegui me conectar de jeito nenhum. Esse livro tem 700 personagens. É tudo uns nomes difíceis. É tudo umas coisas meio incômodas, assim, sabe? E esses 700 personagens, todos eles são recortes de
papelão. Ninguém parece uma pessoa de verdade. Tem uma doutora lá que é a pessoa que criou os Jogos Vorazes, doutora Gol, eu acho. E, gente, essa mulher, ela parece um personagem maléfico de desenho animado, sabe? É muito absurdo. Todo mundo, pra mim, era a mesma pessoa. As pessoas que estão em cargos mais altos, né? O dono da academia, que criou os Jogos Vorazes, o dono do Game Makers lá, né? Que planejam os jogos. Ninguém dessas pessoas tem motivação bem construída, bem detalhada, nada é convincente, tudo é raso. Do nada você vê que o Snow odeia aquela pessoa, nossa, eu não consigo ver ela pintada de ouro. Aí você vai ver, a pessoa não fez nada demais, ela não falou nada demais, ela só apareceu, existiu ali, e a história já quer te forçar que essa pessoa é terrível. Assim, eu tenho 2 pontos principais que eu quero falar também nesse vídeo. Ai, gente, eu tô olhando ali o tempo de vídeo, já tô vendo que vai ser uma coisa meio longa. 2 coisas principais me incomodaram nesse livro, foi o que me fez, assim, detestar. Primeiro é a Lucy, que é a tributa do Distrito 12 que o Snow vai mentorar, né? O nome dela é Lucy Gray, e o próprio Snow, o desenvolvimento do personagem dele. Vamos começar com a Lucy, pra gente voltar pro Snow mais pra frente. Essa Lucy, ela anteriormente, né, antes de ser selecionada ali pros jogos, e antes dela chegar no Distrito 12, ela nem sempre pertenceu a esse distrito, ela fazia parte, tipo, de uma trupe, assim, itinerante, sabe? E eles cantavam, eram músicos e tudo mais. Ela cantava, na verdade, né? O dom dela nessa história que a gente vai ver é que ela canta muito bem. E de início, ela é uma personagem muito bizarra. É muito estranho, assim. Eu não me senti confortável na leitura, sabe? Lendo sobre ela. Foi muito esquisito. Logo de cara eu já fiquei com o pé atrás. Ela chegando, ela tá achando todos esses jogos vorazes a coisa mais irônica do universo. A personalidade dela é totalmente alheia ao clima da história. Parece que não encaixa. E daí a gente tem toda essa coisa de que a Lucy e o Snow vão começar ali se entender muito bem, digamos, né? Então o Snow vai começar a se afeiçoar a ela e ela também vai ficar meio apegadinha assim. Na verdade a gente nunca sabe se ela só tá usando ele ou se ele também só tá usando ela pra conseguir as coisas que ele quer, pra conseguir vencer os jogos e entrar na universidade. A relação que eles desenvolvem é extremamente forçada também, é abrupta, é o pior par romântico que eu já li em livro. Par romântico assim, entre 300 aspas, tá, gente? Que eu nem sei se eu considero par romântico, eu não consigo definir o que são esses dois. Você só consegue ver que o Snow parece que ele desenvolve uma obsessão na menina. Nossa, é uma coisa muito estranha. E quando você vê, eles estão todos preocupados um com o outro, tá aquela paixão e juras de amor. Ela fala a seguinte frase, olha isso aqui: a única coisa que vou me lembrar naquela arena é você. Gente, pra mim, quando eu li essa frase, acabou. Tá, o livro acabou ali. Coloca um ponto final, na página seguinte é escrito fim. Enfim, depois na terceira parte só fica pior ainda. Essa Lucy foi a personagem mais intragável que eu já li, assim, a personagem que não entendi até agora. E daí esse relacionamento deles também só por água abaixo. Enfim, agora vamos falar sobre o Snow, que é a minha segunda reclamação ali, outra coisa que me incomodou bastante. A impressão que a gente tem no livro, logo que você começa e você vai lendo um pouquinho sobre o Snow, até acho que na segunda parte ali, é que ele não se parece nada com aquele personagem que a gente conhece na trilogia original dos Jogos Vorazes. Esse era o meu maior medo com esse livro quando eu soube que ia ser sobre o Snow. Falei, nossa, tomara que ela consiga fazer isso bem, que não pareça outra pessoa completamente diferente. Daí eu fiquei tipo, beleza. Pelo menos eu acho que ela vai guiar a gente, vai desenvolver esse personagem até mostrar ele ficando daquele jeito, né? Aquela pessoa desumana, aquela pessoa tirana, tudo mais que a gente, psicopata que a gente conhece. Primeiro, o Snow é egoísta? Sim, ele faz muito das coisas que ele, né, muitas das decisões e as coisas que ele faz ali no livro são pro interesse próprio? Sim. Muitas das atitudes dele são baseadas na necessidade de manter o status da família dele, de não deixar cair essa máscara e mostrar que ele tá pobre e tudo mais, que ele perdeu a honra. Então ele quer ter controle da reputação da família. Essa é a primeira vez que ele mostra esse desejo por controle, né? Ainda mais na pressão de um monte de gente ali que aparenta superioridade, parece que todo mundo tá vivendo a maior plenitude. E daí também durante a história ele é um pouquinho manipulado pela capital, sabe? A academia, todas aquelas pessoas que cercam ele vão meio que colocando na cabeça dele que o controle é importante, que os humanos sem maneiras, que os humanos sem a educação, sem o controle, eles viram animais. Sem governo, sem posição, a vida é uma grande arena, né? Se não tiver aquela mão forte ali, todo mundo vai se matar como se, né, o mundo fosse uma grande arena. Não que eu estivesse buscando, tá, gente? Justificativa para o que ele é, né? Lá no futuro. Ele só virou aquilo porque a capital manipulou ele, tadinho. Tipo, a redenção do personagem, tá? Não é isso. Mas a ida de um Snow que não se parece
nada com o que a gente conhece. Até o que a gente conhece é um caminho muito tortuoso. É um caminho muito esburacado, muito remendado, muito mal feito. Talvez ele tenha se aproximado um pouquinho do que o Snow é no futuro. Sim, mas eu achei o desenvolvimento dele fraco, eu achei a construção do personagem muito rasa. Sabe o que parece? A impressão assim é que ao longo do livro, a autora vai tentando remendar a personalidade de duas pessoas diferentes para tentar convencer a gente. E de tanto ela ficar tentando convencer, só parece mais fabricado, só parece mais forçado. E no final você tem um personagem que é um Frankenstein, totalmente remendado. No fim, assim, do livro, eu acho que a única coisa que tirou um pouquinho da chatice é a gente acompanhar mais uma edição dos Jogos Vorazes, né? Os Jogos Vorazes inédito ali, por mais rudimentar que ele seja, mas nem isso deu conta. Eventualmente eu fiquei entediado, eventualmente eu não aguentava mais ler sobre aqueles Jogos Vorazes também, só queria que o negócio acabasse. Porque assim, o diferencial é que você, dessa vez, você não acompanha uma personagem dentro da arena, né? Você vai acompanhar ali os mentores, numa salinha com ar-condicionado, assistindo e conversando. Então é assim, uma dinâmica diferente, uma dinâmica legal, mas também eventualmente cai no tédio, cai na monotonia e fica chato também. Chegou um momento do livro que eu tava lendo tipo igual aquele meme da Tula Luana. Você é uma chata. A história, ela dramatiza mais do que precisa ser, ela pega pequenas coisinhas assim, faz uma tempestade. Toda a construção pra chegar no final do livro, você vê que não teve propósito nenhum, além de tentar, sei lá, adicionar isso aqui, ó. Isso aqui foi adicionado pra trilogia principal em 600 páginas. Tudo isso torna a experiência extremamente cansativa. Então é isso, gente. Mais uma vez, foi um livro que, assim, dos poucos arrependimentos que eu tive na vida de perder tempo, porque eu não gosto de falar que eu perco tempo lendo, porque nunca é perda de tempo, mas poderia estar lendo outras coisas, sabe? Lembrando vocês que essa é a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar, de ter amado 5 estrelas pro livro. Eu dei 2. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês estão ansiosos para ler, se vocês desistiram de ler, ou se vocês estão lendo, já leram, o que vocês acharam. Vamos ter conversas saudáveis, vamos debater sua opinião, minha opinião, conversa bonitinha ali, sem ataque, sem hate. Começou com isso, gente, eu vou apagar os comentários, não vou nem ler. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue nas redes sociais ainda, eu compartilho bastante coisa das minhas experiências de leitura por lá, antecipadamente, antes de ter vídeo, sempre tem eu falando alguma merda lá nas redes sociais. Então tem o Twitter e o Instagram, que são as duas que eu sou mais ativo. O linkzinho tá aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem seguir. E muito obrigado a todos os apoiadores desse canal. Se você não conhece ainda, eu tenho um projeto no Catarse, onde você pode apoiar mensalmente com um valor simbólico ali. Você ajuda o canal a crescer, eu conseguir investir mais nesse canal. E você também recebe recompensas muito bacanas de volta. A gente tem projetos de leitura conjunta, grupinho do WhatsApp. Agora, no meio da pandemia, assim, eu não tô conseguindo enviar coisas físicas, mas a gente tem também marcadores e coisas que eu pretendo fazer no futuro, quando essa situação amenizar um pouquinho, né? Mas enfim, se você quiser conhecer e fazer parte dessa nossa família de apoiadores, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo, você dá uma olhada, sentir de apoiar. Mas também pode apoiar esse canal se inscrevendo nele, se você ainda não é inscrito. Então clica no botãozinho, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!